causa de algumas situações de imprevistos que aconteceram na sua vida recentemente. Mas eu quero dizer para você que a cláusula sobrenatural chamada Isaac vai desatar, aleluia, no mundo espiritual as suas conquistas, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas e tudo aquilo que o Senhor já lhe entregou. Amém. Sabe, irmãos, enquanto Abraão olhava para o seu filho, Deus estava olhando para muitos e muitos filhos. Era grande a bênção do Senhor. Como é grande a bênção que o Senhor tem para os seus filhos, aleluia. Eu quero dizer para você que Deus tem algo grande para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que prepare o seu coração, porque todas as vezes em que nós estamos prestes para conquistar algo grande, o Senhor sempre vai nos provar no coração. Talvez alguns digam, mas pastor, a história diz que Abraão, ele conseguiu resgatar Isaac. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus não queria aquele sacrifício, aquele derramamento de sangue. Foi por isso que um cordeiro foi posto no lugar. E aquele cordeiro que foi posto no lugar de Isaac, ele tipifica o Filho de Deus. Era Jesus sendo sacrificado. Aleluia. Mas Abraão, diga Abraão, já havia entregue a Deus o filho do seu coração. Amém. Olhe para mim. Você já entregou seu coração a Deus? Você sabia que Deus, ele não aceita que você dê a metade? Você sabia que Deus, ele não aceita que você dê 20%, 30%? O Filho de Deus disse: buscar-me-eis e me... Quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga: Deus quer a primazia. Diga: Deus quer as nossas primícias. Diga: Deus quer o primeiro lugar. Quando nós entregamos o primeiro lugar para Deus, Deus nos coloca em posições de honra. Amém? O princípio da honra é um princípio sobrenatural. Porque quando você entrega o primeiro lugar para Deus, você está honrando a Deus. Quando você é capaz de sacrificar para Deus, você está devolvendo a Deus o lugar de Deus na sua vida. Diga: quando eu entrego sacrifícios para Deus, eu estou devolvendo a Deus o lugar de Deus na minha vida. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele é Deus. Ele é divindade. E toda divindade requer de nós adoração. Amém? Abraão disse: eu vou até o monte Moriá, e havendo adorado, voltaremos. Olha, existe uma igreja nos Estados Unidos, numa cidade chamada Atlanta. O pastor dessa igreja é o pastor Creflo Dollar. Eu tenho alguns pastores, amigos, que estiveram participando de um evento nessa igreja. E eles ficaram maravilhados e contaram o que acontecia naquela igreja. A igreja do pastor Creflo em Atlanta é uma igreja que conseguiu erradicar a pobreza na região. Não existe pobres na região de Atlanta. E como é que a igreja de Atlanta ela conseguiu fazer isso? Aquela igreja é uma igreja que adora a Deus sem reservas. Glória a Deus. Um pastor amigo nosso, ele estava assistindo um culto lá naquela igreja.
Quando o pastor Cliflo perguntou: tem alguém aqui que não tem casa? E um dos pastores brasileiros que estavam lá e já residindo nos Estados Unidos levantou a mão. E aí um irmão na igreja disse: agora você tem casa, eu vou lhe dar uma das minhas casas. Glória a Deus. E depois ele perguntou: tem alguém aqui que não tem carro? E uma boliviana, uma hispana, ela levantou a mão e disse: eu não tenho um carro. E aí o pastor disse: agora você tem, porque eu vou lhe dar o meu Jaguar. E aquela mulher saiu pulando, correndo na igreja, adorando e glorificando a Deus. Naquela mesma noite, enquanto todos estavam adorando a Deus, louvando a Deus, de repente as pessoas foram tomadas por uma unção tremenda e levantavam-se dos seus lugares e começaram a arremessar, a lançar ofertas no altar e em cima do pastor. Havia uma multidão de gente naquela noite, e o povo todo levantando e lançando as ofertas, ofertas arremessadas, ofertas alçadas. E no dia seguinte, o pastor disse: irmãos, ontem nós recolhemos as ofertas que foram lançadas no altar, e aquelas ofertas de ontem deu uma arrecadação de $500 mil. Glória a Deus. O pastor, ele não precisou fazer isso aqui para que aquele povo pudesse entender o que é ofertar na casa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma diferença. A diferença está exatamente na adoração. Quando nós temos o povo de Deus, cujo esse povo adora a Deus, como diz lá em João: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. E aí aquele povo estava adorando a Deus com o melhor que eles tinham, sacrificando a Deus tudo que eles possuíam. O que é isso, pastor? É adoração. E nós cremos que chegará o tempo em que toda a igreja de Jesus na face da terra vai ter esse entendimento, vai receber essa revelação de adorar a Deus sem reservas, de entregar a Deus o seu Isaac, de não haver mais impedimentos quando ofertar na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Diga: sem sacrifício não tem glória. Amém. Isaac é a cláusula que você precisa para abrir portas fechadas na sua vida. Quando Deus nos pede algo, não é para você ficar sem, mas é um mecanismo que você tem, que você possui, para que você possa vencer, para que você possa conquistar. Queridos, existem coisas nas nossas vidas que nós só iremos alcançar quando nós nos libertarmos de toda a mediocridade da nossa alma, irmãos. E aí, quando o Senhor nos leva a cada vez mais a provar a Ele, nós estamos sendo tratados, curados, e estamos subindo cada vez mais de nível. Amém. Mas quando nós decidimos ficar ensimesmados nos nossos achismos, ficamos presos e atados nas coisas insignificantes. Deus não pode dar nada grande a gente que pensa pequeno. Não tem como você ter coisa grande se você não conseguiu ainda tirar a sua alma de coisas medíocres. As nossas conquistas, elas precisam acontecer em nossa vida. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pergunte para a pessoa do seu lado: quem é você na presença de Deus? Quem é você quando ninguém está olhando para você?
E se nós atingirmos esse nível de adoração, aleluia, teremos também atingido o nível de graça. Porque esta igreja, ela está debaixo de uma grande promessa do Senhor. Deus está entregando coisas grandes, irmãos. Deus está derramando sobre este lugar e sobre a sua vida coisas que você ainda não pôde ver, não pôde tocar. E é por isso que nesses dias, e já fazem alguns dias, você ainda não entendeu a revelação, você ainda não entendeu o que Deus está fazendo, mas já faz alguns dias que Deus está provando o seu coração, minha igreja. E Deus está fazendo isso para que você possa compreender que Ele está te levando a um caminho cada vez mais de excelência. Há pessoas aqui que ainda não entenderam, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, abra o seu entendimento. Você que está me ouvindo, preste bem atenção no que eu estou lhe falando. Abra o seu entendimento. Não deixe que o diabo tire o seu entendimento. Tire a cegueira espiritual e comece a entender o que Deus está fazendo, porque é algo grande. Tem coisa que está presa, tem coisa que está amarrada na sua vida, mas vai desamarrar, vai desatar, Deus vai operar, aleluia. Mas você precisa entender que Isaac é a chave mestra que você precisa para abrir todas as portas fechadas na sua vida. Diga: eu recebo. Glória a Deus. Olhe para mim. Há muitas pessoas que não conseguem se libertar das pequenas coisas. E essas pequenas coisas é que vão causar os maiores problemas na sua vida. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem conquistar as promessas que estão sobre a sua vida? Quem é que está aqui? Você tem na sua vida alguma tarefa inacabada? Algum projeto que ainda não foi concluído? Levante a sua mão. Muita gente. Se você quer ver esse projeto acontecer, se você quer ver essa tarefa na sua vida ser concluída, eu quero dizer para você que você não tenha medo, mas tenha coragem de entregar a Deus o seu Isaac. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: Isaac não é pecado. Diga comigo: Isaac não é pecado. Diga: pecado você tem a obrigação de deixar. Glória a Deus. Isaac significa os nossos afetos, aquilo que nós temos mais apego na nossa vida. E se tem uma coisa que o homem é apegado, é o dinheiro. É por isso que nem todo mundo gosta que se fale de dinheiro. E o próprio Deus, ele sabia disso. É por isso que no Novo Testamento existem 218 versículos que fala de salvação, mas tem 2084 versículos que fala de dinheiro. Talvez você diga: mas pastor, por que Deus estava tão interessado em falar em dinheiro? É porque Deus viu que o dinheiro é uma coisa que o homem ainda não sabe administrar. Deus fez o homem para dominar, mas ele tem sido dominado. É por isso que é escravo. É por isso que tem muitos crentes, muitos filhos de Deus ainda, que estão vivendo na miséria, na falência. Abre o comércio não rompe. Aí começa a entrar a inadimplência, as dificuldades.
Há pessoas que até hoje não conseguiram ver ainda, não conseguiram visualizar ainda algo grande na sua vida. Aquela igreja de Atlanta, ela conseguiu erradicar a pobreza. Aquela igreja se tornou uma igreja rica, uma igreja próspera. Por quê? Porque aquele povo entendeu que adorando a Deus, dando a Deus o primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Amém? E quando nós decidimos, diga, quando eu decido entregar a Deus o meu Isaac, eu estou decidindo romper com Mamon, romper com as trevas. Quando eu decido adorar a Deus, entregando a Ele o meu Isaac, eu estou